Olá, a aula de hoje é sobre a segunda época medieval, também conhecida como humanismo. A segunda época medieval, que vai do século XV ao início do século XVI, foi marcada pela transição do mundo medieval, que foi fortemente caracterizado por preocupações religiosas e espirituais, para o mundo moderno, que se inicia com o Renascimento do século XVI. Aqui, gente, é só para a gente dar uma situada que até o século XV, a gente tem a Idade Média. Do século XV, do século XVI ao século XVIII, nós temos a Idade Moderna, isso segundo a história. E a partir do século XVIII, nós temos a Idade Contemporânea. Para a literatura, a gente tem as épocas medievais, o nome que nós damos a literatura que vai do século XV, do século XVI ao século XVIII é literatura clássica. E depois, já no século XX, há o modernismo. Então, cuidado com a nomenclatura que vocês usam de moderno e clássico, porque para a literatura e para a história tem características diferentes, tá certo? Então, quando a gente vai, por exemplo, no Museu de Arte Moderna, no nosso caso fica ali no Aterro do Flamengo, a gente vai encontrar obras da época moderna, dos séculos XVI ao século XVIII. Então, nós vamos encontrar obras clássicas, na verdade. Agora, se nós formos ali em Niterói, ali na obra do Niemeyer, né, no museu que o Niemeyer projetou, e nós vamos encontrar o Museu de Arte Contemporânea. Aí nós vamos ver obras modernistas. Então, cuidado com essas nomenclaturas, tá? Bom, o principal autor da segunda época medieval foi o Gil Vicente, cuja obra foi difundida em Portugal nas 3 primeiras décadas do século XVI, representando um passo decisivo nesse processo de laicização da cultura portuguesa. O que é laicização? Laicização é quando você deixa de ser o processo, a arte, a educação, a política, deixa de ser atrelada à religião e passa a ser parte da coisa pública. Voltando-se não para Deus, mas para os homens, para a sociedade portuguesa em sua enorme diversidade de classes e grupos sociais, o fidalgo, o rei, o papa, o clérigo, o burguês comerciante, o médico incompetente, a mulher adúltera, a moça casamenteira, a nobre decadente, o velho devasso, o juiz desonesto, etc., Gil Vicente tinha para si uma missão moralizante e reformadora. Não visava atingir as instituições, mas as pessoas inescrupulosas que as compunham. Então, o que acontece com Gil Vicente? A gente tinha, antes, numa época medieval anterior, um mundo ainda bastante feudal. Você tinha o senhor feudal, seus servos, e a vida ficava restrita às propriedades feudais. Agora a gente tem uma transição para o mundo moderno. Nessa transição do mundo moderno é fundamental a presença dos burgos, das cidades, porque você tem os estados modernos se formando, a necessidade de você organizar esse estado. Então você tem uma série de funcionários públicos, você tem as pessoas que vivem nas cidades, os comerciantes, as pessoas que trabalham, né, os profissionais liberais, como os médicos, os advogados. Você tem toda a máquina pública, né, o nobre decadente, mas junto com o juiz incompetente ou corrupto, e por aí vai, tá? Então na verdade, Gil Vicente vai retratar uma sociedade que está nascendo dentro de uma nova organização, que é a organização da cidade, a organização burguesa, a organização dos burgos. Cuidado também com o sentido de burguês. Burguês, para essa época, é simplesmente aquele ser que vivia, aquele ser humano que vivia no burgo.
Então você fazia a oposição dentro do mundo moderno entre o burguês e o nobre. É diferente da opção que a gente faz hoje por fazer a oposição entre a burguesia e o proletariado. Chamar uma pessoa de burguês no dia de hoje tem uma conotação muito diferente da conotação que se tinha quando se chamava a pessoa de burguesa no século, na Idade Moderna, nos séculos 16, 17, 18, certo? Então vamos lá. Embora tenha escrito peças de fundo religioso, elas não almejavam difundir a religião nem converter os pecadores. Seu objetivo era demonstrar como o ser humano, independente da classe social, raça, sexo ou religião, é egoísta, falso, mentiroso, orgulhoso e frágil diante dos apelos da carne e do dinheiro. Da vasta produção de Gil Vicente destacam-se, entre outras, as obras Altos das Barcas. Aí tem o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório, o Alto da Barca da Glória, o Velho da Horta, Alto da Índia e Farsa de Inês Pereira. O alto é sempre uma peça teatral que tem como personagens alguns seres de fundo religioso, né? Quem já viu aquele filme passou 1000 vezes, que é o Alto da Compadecida, né? Em determinado momento do filme, você tem lá o julgamento, né, do Chicó, do João Grilo, por Jesus, por Maria, pelo diabo. Então eles vão apresentar os pecados e as virtudes para ver se eles vão ser condenados ao inferno ou ao céu. A obra mais famosa, que a gente vai ver até um trechinho, é o Alto da Barca do Inferno. Em Alto da Barca do Inferno, uma das peças mais conhecidas, as cenas ocorrem à margem de um rio, onde estão ancorados 2 barcos. Um é dirigido por um anjo, que leva as almas que, de acordo com o julgamento, serão conduzidas ao céu. O outro é dirigido pelo diabo, que levará as almas condenadas ao inferno. Entre o começo e o final da peça, desfila uma verdadeira galeria de tipos sociais. Um nobre, um frade, um sapateiro, um judeu, um alcoviteiro, um enforcado, entre outros, compondo um rico painel das fraquezas humanas. Que a gente pode, até pelo nome da peça, inferir que a maioria vai para o inferno, né? Para o barco do paraíso vão apenas o parvo, que é um bobo, e um cruzado, né? Esse teria lutado em guerra em nome de Jesus, então esse merece o céu. Todos os demais são condenados ao inferno. Analisemos um trecho dessa obra, já adaptada ao português contemporâneo, tá? Fiz essa adaptação. Então, é a parte onde tem a condenação do frade, né? Do padre, né? O diabo fala: entrai, eu guiarei e faremos uma festa. Essa dama, ela é tua? É ela tua? Aí o frade responde: por minha tenho eu, e sempre a tive como minha. Então, já há um estranhamento do diabo, né? Do frade acompanhado de uma mulher. E o frade confirma que a mulher está com ele de fato. Aí o diabo fala: fizeste bem, porque é formosa. E não o proibiam em ter um convento santo? Aí pergunta, né? Se não é proibido, né? De ter uma mulher? O frade responde: e eles fazem outro tanto. Aí o diabo debocha, né? Que coisa tão preciosa. Entre padre e reverendo. Aí o frade pergunta: para onde levas a gente? O diabo responde: para aquele fogo ardente que não temeste vivendo. Então o frade viveu em pecado e não temeu o fogo do inferno. E o diabo fala para ele, né? Você está indo para o fogo ardente que você não temeu vivendo, né? Aí o frade: juro a Deus que não te entendo. E este hábito não me vale? Ou seja, a batina não vale de nada, né? A forma como ele está vestido de frade.
Aí o diabo responde: gentil padre mundano, ou seja, tá, que se deixou entregar para as coisas do mundo, né? Não quis saber das coisas do céu. A Beelzebu te encomendo. O frade lamenta: ah, corpo de Deus consagrado, pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isto. Eu hei de ser condenado? Um padre tão apaixonado e tão dado a virtudes. Assim Deus me dê saúde, que eu estou maravilhado. Ou seja, o frade ainda faz uma reza, né? Aquele último apelo para não ir ao inferno. Aí o diabo fala: não carece de mais atraso. Embarque e partiremos. Tomarás um par de remos. Aí o frade ainda reclama, né? Não ficou isso no acordo, ou seja, não ficou no acordo que ele tinha que remar, ainda ajudar a remar para ir para o inferno. Aí o diabo termina, né? Pois dada está já a sentença. Então, notem como ele vai condenar o padre, mostrar os defeitos de caráter do padre, do frade, e condená-lo ao inferno. Então, é basicamente essa a forma como o Gil Vicente trabalhava os seus autos a sua obra é bastante rica, bem interessante, recomendo para vocês a leitura. Bom, a gente fica por aqui e espero que tenham gostado. Obrigada.